Boa noite, meus irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui na casa de vocês, na nossa casa, né? As casas espíritas têm que ser sempre chamadas da nossa casa espírita, porque ela acolhe, na realidade a casa espírita acolhe todos aqueles que chegam. E eu estava falando aqui para o Valentim, quando ele me perguntou se eu já tinha vindo aqui, eu falei que já, mas era na sede aqui, aquela rua que sobe ali, mas já faz mais de 30 anos, hoje eu estava fazendo as contas, já faz 32 anos que eu fui ali. Até tem uma história muito bacana quando eu fui ali. Eu fui convidado para fazer uma palestra há 32 anos, numa casa chamada Luz e Amor. Eu achei o nome tão chique, né? Falei, nossa, que chique, eu fui convidado para ir no Luz e Amor, né? Eu acho esse nome muito bonito. E eu fui, preparei, né, minha palestra, não me lembro mais o tema, porque já faz muitos anos. Preparei, me organizei. Era num sábado de manhã, porque era para o grupo de mocidade. E aconteceu um probleminha. Eu me preparei para ir no Luz e Amor, aquela casa famosa, já tinha bastante nome na cidade, esse centro espírita. E aquele nome tão chique, que eu sempre tive vontade de ir, mas tive um probleminha. Eu me organizei, né? Guardei o meu quichute. Vocês lembram do quichute ou não? Né? A turma da minha época lembra. Você vê que eu não sou tão novo, né, Valentim? Eu guardei o meu quichute, porque o quichute era mais calçado da gente andar nos bairros, né? Para vir aqui no centro, eu não tinha dinheiro também para comprar um All-Star, porque quem andava de All-Star era quem tinha dinheiro, eu não tinha. Aí eu pus um Bamba, mas o Bamba era uma cópia bem legal do All-Star, não era? Aí eu pus o Bamba para vir aqui, enfim. Só que quando eu cheguei, fizeram uma confusão. Vocês sabem que o jovem, ele fica muito eufórico, né? E me convidaram na mesma data e convidaram o Marquinhos também para a mesma data. E aí chegou o palestrante Marquinhos e o Lindolfo para fazer palestra. Aí quem vai fazer a palestra? Aí sugeriram, vamos fazer, né? Vamos dividir o grupo e tal. Não, aí eu falei, deixa, o Marquinhos faz. Aí resolveu lá, o Marquinhos fez a palestra e eu fui embora meio chateado. Falei, poxa, né? Preparei tanto, até lavei meu conga para vir no... Né? E chego, né? O Marquinhos que fez a palestra. Eu falei, mas um dia eles ainda vão me chamar. Aí chegou o Tato. 32 anos. Mas o Espiritismo não nos ensina que nós temos que ter paciência? E aí eu vim para cá e falei assim, qual será a próxima vez? Aí eu fui fazer as contas, pessoal. Vai dar mais ou menos 2049. Mas é bom. Sabe por que vai ser muito bom? Aí depois eu quero que vocês anotam, né? O Lindolfo virá fazer uma palestra em março de 2049. Né? Sabe por que isso vai ser muito bom? Porque isso fica registrado no plano espiritual. E aí vai que alguém quer me levar antes, né? Pro céu. Para alguma colônia por aí. Aí o mentor da casa vai chegar e falar, não pode não. Porque o Lindolfo tem uma palestra marcada em 2049. Aí eles vão me deixar aqui até lá. Então isso assim já está marcado, né? Para a gente voltar aqui em 2049. Que aí não vai ter problema. Vai me ajudar bastante. Hoje a palestra que nós preparamos é sobre a parábola do bom samaritano. Desculpa, do semeador. Por que eu pensei no bom samaritano? Porque essas duas parábolas são as parábolas mais conhecidas do Evangelho. A parábola do semeador e a parábola do bom samaritano. São parábolas bastante filosóficas, que dá para a gente fazer um raciocínio muito bom sobre o conhecimento que nós temos hoje, que o Evangelho segundo o Espiritismo traz, sobre o conhecimento que Jesus nos traz. Então, essas duas parábolas são as parábolas que eu chamo de parábolas básicas para a gente compreender a nossa estadia aqui na Terra. Tá? E começa mais ou menos assim. A minha colinha aqui, eu fiz uma colinha, então ela começa mais ou menos assim. Aquele que semeava, aquele que semeia
saiu a semear. Vamos entender um pouquinho isso aqui. Aquele que semeia. Jesus não fala assim, olha, aquele agricultor preparou a terra para semear. Ele começou direto assim, ó, aquele que semeia, saiu a semear. E na época de Jesus, como que semeava? Era diferente de hoje. Hoje, a maioria das fazendas prepara o solo, ara o terreno e depois semeia. Naquela época não. Naquela época de Jesus, naquela região, semeava antes de preparar o solo. Semeava, jogava sementes e depois que passava o arado. Era diferente. Então, assim, ó, aquele que semeia saiu a semear. E aquele que semeia é aquele que semeia sempre. Não é aquele que prepara o terreno, daí um tempo vai semear. Não, aquele que semeia é porque semeia sempre. É interessantíssimo isso para a gente ver. Depois, mais no final, a gente vai entender o porquê. Pode tirar, pode tirar. Eu acho mais fácil. Aí, que aí eu posso movimentar só um pouquinho assim? Ó, aquele que semeia saiu a semear. Enquanto semeava, parte caiu à beira da estrada. E logo vieram os pássaros do céu e comeu a sementinha lá. Essa foi a primeira frase que Jesus falou, que é daquele que semeava. Depois tem outra parte que fala assim, ó, outras caíram em lugares pedregosos, nasceram, mas a terra era muito rasa e logo morreu porque não tinha, as raízes não tinham profundidade. Outras caíram nos espinheiros, e os espinhos cresceram e logo sufocaram aquelas plantinhas que estavam ali, que nasceram. E outras tantas caiu em terra boa. Essa é a parábola do semeador. E aí a gente vai raciocinar um pouquinho. Se aquele que semeava, semeia sempre, ele era um semeador que não tinha muito cuidado? Porque se ele semeou e jogou, e algumas caiu à beira da estrada, outras caíram em lugares pedregosos, outros caíram no meio dos espinheiros, será que esse semeador não tinha cuidado? Será que ele não sabia onde que tinha que jogar a semente? Então são todas coisas assim que a gente tem que analisar para a gente entender mais profundamente a parábola. Esse semeador, se ele semeia sempre, ele é um semeador experiente. Ele não ia deixar as sementes jogadas em qualquer lugar. O que então Jesus queria nos dizer com isso? Então vamos raciocinar rapidinho cada uma delas. Aquelas que caíram à beira da estrada, vamos traduzir isso para o nosso cotidiano. Como que o Allan Kardec fala, à beira da estrada são aquelas sementes que são jogadas e que caem e que não tem muito porquê que caiu ali, são os ensinamentos de Jesus, que caem em nossos corações, mas que fica meio sem muita lógica, sem um lugar adequado, e a pessoa escuta, mas alguém falou assim meio que sem muito cuidado, sem muito preparo, e logo os pássaros do céu vêm e comem a semente. O que são esses pássaros do céu? Então tem outra coisa para a gente analisar. Por que pássaros que vêm do céu? Pássaros não vêm do céu. O que vem do céu são almas, são espíritos. Então alguém falou algo sobre os ensinamentos de Cristo para alguém, e alguém ouviu, mas não prestou muita atenção. São aquelas sementinhas que caíram à beira da estrada. E ele ouviu aquilo ali, mas logo veio um espírito do céu. Hoje a gente entende céu diferente, mas na época o céu seria lugares dos espíritos, e fala assim para ele, ixi, isso é bobeira. Sabe aqueles desencarnados que falam assim, ixi, isso é bobeira,
Isso aí é coisa de fanático. Isso aí é coisa de quem não tem muito o que fazer. Isso é ilusão. E a pessoa não dá muita bola para aquele ensinamento e esquece. Mas aquele que semeava, fez o serviço dele, não fez? Semeou. Fez o serviço dele. E aquelas sementes que caíram em terrenos pedregosos, que tinham ali uma terra, mas que nasceu porque tinha uma terra, mas o terreno era raso. Não teve como aprofundar as raízes para criar um conhecimento com sustentação. O que seria isso? São aquelas pessoas que recebem o conhecimento, mas que recebem o conhecimento sem ter base dos ensinamentos. É aqueles que recebem um conhecimento tão frágil, aqueles que recebem um conhecimento sem antes estudar a base, sem ter a base do entendimento, sem ter o cuidado de pensar assim, de analisar, aprofundar os conhecimentos, raciocinar. E normalmente essas pessoas se empolgam. Normalmente essas pessoas que tratam as coisas meio superficialmente, normalmente essas pessoas se empolgam. E brota nela uma vontade tremenda de ser, por exemplo, um espírita. Nossa, eu aprendi um ensinamento novo e eu vou ser o melhor espírita possível e vou dar evangelização e vou começar a fazer palestra e vou fazer sopa. Só que muito rapidamente as pedras estão sobre pedras, não tem firmeza, não tem profundidade, não tem base, logo essas pessoas esquecem. Desanimam. Até tem uma questão que o Chico Xavier, um dia chegou uma mulher na casa do Chico e falou: nossa, Chico, eu tenho uma coisa tão boa para te contar. Eu abri um centro espírita na avenida tal, e falou o endereço, e toda empolgada. O Chico falou: nossa, que ótimo, irmã. Então eu fundei lá, eu fiz uma reunião para ver os médios que vão trabalhar, vão começar a trabalhar comigo lá, 47 médios. O Chico falou: puxa, que ótimo. Aí ela falou assim: eu vim aqui para você me ensinar como que eu administro isso, porque 47 médios é muito. Ele falou: não, irmã, começa o trabalho, daqui uns tempos você organiza com quem fica. Porque pela experiência do Chico, ele sabia que desses 47 ia ficar uns 4. É sempre assim. Porque a maioria é como aquelas sementinhas que caem em terrenos pedregosos. Isso acontece muito. Na nossa casa espírita nós trabalhamos com sopa, e o trabalho da sopa é muito bonito, é muito gratificante. Lá a gente serve sopa na terça e na quinta tarde. Chega pessoas lá, nossa, eu vou trabalhar, eu vou ajudar. Aí a hora que fica lá naquele forno, daquela cozinha, né? Rapidinho desanimo, porque não tem a base, não tem a sustentação, não tem a verdadeira caridade, que é aquela que rala, sua, espera, né? E as outras? As outras caíram entre os espinheiros. São aquelas sementes que caem, brotam, e os espinheiros são as grandes dificuldades da vida. São aquelas dificuldades que às vezes nos machucam. São aqueles espinheiros que nos sufocam. E isso acontece muito, infelizmente, dentro da nossa própria casa espíritas. São as fofoquinhas, são os melindres. E a espiritualidade que ainda trabalha para o mal, que ainda se compraz na derrota do ser humano, age como se tivesse, antigamente a gente fala, jogando lenha na fogueira. Aí qualquer fofoquinha pequenininha cresce. Qualquer melindre, por mais simples que seja, vira um monstro na cabeça das pessoas. Aí alguém está falando alguma coisa, o outro sempre vai estar falando: ele deve estar falando de mim. Ele só pode estar falando de mim. Aí aqueles espíritos do mal, que são esses espinhos, às vezes encarnados também,
aproveita a situação e fala assim, ó, você acha que ele está falando de você? Eu acho. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Você pode ver que ele só olha em você. Esses são os espinheiros. Essas sementes caem entre esses espinheiros e, infelizmente, muitas morrem, desistem pelo caminho. E aquelas que caem em terra fértil? Aquelas que caem em terra boa, aí Jesus fala na própria parábola, aquelas que caem em terra boa, frutificam, umas 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30. Vocês veem interessante, ó, se elas caíram tudo em terra fértil, toda em terra boa, por que que umas renderam 100 por 1, outras 60 por 1 e outras 30 por 1? Porque a terra, por mais que seja boa, nunca é igual a outra. E cada ser recebe aquele conhecimento conforme a sua condição espiritual do momento. Cada um, então, vai receber os conhecimentos que vêm de Deus conforme a sua condição de entendimento. Aí uns frutificam muito, 100 por 1, outras 60 e outros 30, mas todos frutificam, porque o terreno é bom, o terreno é fértil. Essa é a parábola. Essa é a parábola do semeador. E eu fui fazer uma pesquisa sobre a maioria dos livros que fala sobre sementes, sobre terra, sobre plantação. E eu achei alguns nas obras complementares da doutrina espírita, das obras básicas de Allan Kardec. Eu encontrei, sempre que nós vamos fazer pesquisa, nós encontramos onde? Chico Xavier. Obras de André Luiz, de Emmanuel, né? Através da mediunidade do nosso companheiro Chico Xavier. Então eu peguei no livro Pão Nosso, no capítulo 3, tem um título, chama Arado. Só isso, o título é simples, Arado. Arado é aquela máquina, né? É aquele implemento agrícola, que a gente chama de implemento agrícola, que não sai de moda. O arado nunca saiu de moda. Existe Deus desde a antiguidade até hoje. Foi uma das primeiras ferramentas utilizadas para o homem, pelo homem. Tem um filme chamado 10.000 antes de Cristo. Claro que é um filme de ficção, só que é uma ficção meio às avessas. Mostra 10.000 antes de Cristo, quando ainda existia animais gigantescos e o ser humano junto com esses animais gigantescos. Não sei se alguém aqui já assistiu o filme 10.000 antes de Cristo. E mostra a evolução das pessoas, das tribos, as diferentes tribos do continente africano. E mostra uma tribo de caçadores que, por um motivo de que as tribos do norte sequestraram alguns de seus caçadores, e eles subiram do centro da África para o norte, à procura desses, para tentar salvá-los. E eles foram passando por tribos diferentes. Nessa viagem eles passaram por tribos diferentes. E eles eram bem rudimentares. Eles viviam da caça. Essa tribo que faz o papel principal no filme. Chegando numa tribo, eles encontram um arado. Eles encontram um arado. E nessas terras que eram aráveis, que tinham algumas ferramentas, eles percebem que ali já produziam agricultura. Então, que era uma tribo mais evoluída tecnicamente do que a deles. Então, o arado era o símbolo, o arado na época de Cristo, era o símbolo da evolução técnica. Tá? Daí, o Emmanuel, para a gente entender a parábola do semeador, ele faz um capítulo no livro Pão Nosso, chamado Arado. E ele diz assim: é necessário que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador. Olha que coisa linda que Emmanuel fala. É necessário que o discípulo sincero
tome lições com o divino cultivador. Aí ele já não fala mais o semeador, ele fala o cultivador. Porque quem aqui já trabalha com fazenda, sabe que não é apenas semear. Se você semeou, a semente brota, você tem que cultivar, né? E o que seria cultivar essas sementes? Seria cuidar para que ela não morra, para que ela não seja engolida pelas ervas daninhas, para que ela não seja cortada por algum inseto. Ele cultiva. Cultivar, então, é cuidar, fazer a manutenção, para que aquelas sementes que você semeou dê frutos. E nós temos o divino cultivador. E nós, que somos os discípulos, temos que ser discípulos sinceros, e que a gente tome lições desse divino cultivador. Olha como que o Emmanuel já nos esclarece um pouco mais. Ele fala lições do divino cultivador. Nós vamos entender então agora o que seriam essas lições. O que é o arado? O arado, ele promete serviço, porque o arado é um implemento, mas que você tem que pôr ele a trabalhar. Ele promete disciplina, que o arado tem uma sequência. Quem já trabalhou com fazenda sabe, você joga a terra, o arado está cortando e jogando a terra para o lado esquerdo, ele tem que voltar jogando a terra para o mesmo lado. Então ele tem uma disciplina, uma sequência de trabalho. E ele também promete cansaço, porque arar a terra é um serviço cansativo. Hoje nem tanto, porque as máquinas hoje são modernas. Hoje o trator faz o serviço. Mas na época de Jesus, o arado era puxado a cavalos, a bois, e o homem ia atrás segurando esse arado, controlando, disciplinando o arado. Esse cultivador, ele tinha que trabalhar com o arado, então ele tinha muito serviço, tinha que ter muita disciplina e tinha que ter cansaço. E ele ia sofrer o cansaço por isso tudo. Porém, depois disso tudo, o arado também promete o quê? Semeadura. Porque aí o terreno está pronto para semear. E se você semeia num terreno pronto, você tem colheita. Se você é um sincero, né, discípulo que vai aprender com o divino cultivador. Aí você vai ter semeadura e vai ter colheita. E esse arado vai colocar pão no prato, e ele vai colocar sementes no celeiro. E esse celeiro, desse celeiro, Jesus tem as sementes do alto mais grau da divindade, que é Deus. A semente está na mão de Jesus. Nós temos que arar a terra. Nós temos que preparar a terra. Nós temos que pegar o arado no nosso dia a dia e cultivar essa terra, preparar essa terra, porque a semente chega. Isso é que o Emmanuel está falando no Pão Nosso. Ainda no mesmo livro, no Pão Nosso, no capítulo 81, o título chama No Paraíso. Também ele vai falar alguma coisa da semente. Ele fala assim, ó, no reino divino, inicia-se. Ele vai usar 3 verbos. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se. Olha que tem uma sequência. O Emmanuel pega uma sequência lógica, ó. Inicia-se, desenvolve e consolida. No imo do coração. No imo do coração. O que seria esse imo do coração? O imo significa o íntimo, mais profundo. O íntimo, mais interno do nosso coração. Então, o que ele está falando aqui? Que o reino divino, ele inicia, se desenvolve e consolida no mais profundo dos nossos corações. No imo, na parte mais importante dos nossos corações. Aí nós vamos lembrar lá de Jesus. Jesus prometia o quê?
criar aqui na terra o reino de Deus. Aí alguém pergunta: Nazareno, você tem noção do que você está falando? Aí ele fala assim: você vai criar o reino de Deus aqui na terra? Vou. Mas onde? Aqui você vai tomar as terras de Roma para abrir um reino? Ele falou: não, vou fazer no coração dos homens. Então Jesus, fantástico, né? E aí continua. Ele diz assim, aí agora no livrinho Vinha de Luz, no capítulo 40, também fala alguma coisa sobre a semente. Ele fala assim, ó: a lição do evangelho é semente viva. Aí nós vamos começar a entender o que é essa semente que a parábola do semeador fala. O que seria essa semente, então? Na Fonte Viva, no livro Vinha de Luz, desculpa, no livro Vinha de Luz, no capítulo 40, ele fala assim: a lição do evangelho é semente viva. Por que semente viva? Vamos pensar um pouquinho também sobre isso. Por que semente viva? A semente viva é aquela que tem condições de germinar. É aquela semente que ainda não secou. É aquela semente que, colocada no solo fértil, e cultivada e regada, ela vai brotar e produzir frutos. Então, o que seria essa semente? As lições do evangelho. Evangelho de quem? De Deus. O evangelho é o evangelho de Deus. O mesmo evangelho que Jesus nos ensinou aqui é ensinado em todos os planetas do universo. O evangelho não é de Cristo, o evangelho não é de Kardec. O evangelho é uma obra universal, do universo. Claro que Jesus usa os exemplos para ensinar esse evangelho para nós, os exemplos que nós aqui da terra entenderíamos. Por isso que ele usa muitos símbolos da própria terra: semente, a árvore, a figueira, o cão, né? São exemplos que nós aqui da terra poderíamos fazer uma comparação para o nosso entendimento. Mas o evangelho é de Deus. Então Jesus é o cultivador, é aquele que semeia. Semeia o que mesmo? As lições do evangelho de Deus. Então cada semente é uma lição. Cada semente que ele saiu semeando lá é uma lição do evangelho de Deus. E essa semente vai cair onde? No solo. O que é o solo? O mais íntimo de nossos corações. O solo é o nosso coração. Agora, aquele coração que não tem base alguma, que nunca se preocupou em criar uma base sólida, a semente vai cair, vai brotar, não vai ter profundidade e vai morrer logo. Então, a semente, na realidade, são os ensinamentos evangélicos. No livro Pão Nosso, de novo, tem um capítulo 15, o título é Pensamentos. Emmanuel nos diz assim: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Jesus, então, é o caminho permanente do dia a dia para o divino amor. Desse caminho procedem sementes de luz celestial. Olha que maravilha que Emmanuel está dizendo aqui para nós. Jesus é o nosso caminho permanente ao divino amor. O que é o divino amor? O amor de Deus. Jesus, então, é o caminho permanente, ele não descansa nunca, do dia a dia. E desse caminho procedem sementes de luz celestial. O que são as sementes, então? Os conhecimentos, os ensinamentos de luz celestial, de luz divina. No mesmo livro, agora no capítulo 25, o título é Nas Estradas. Ele diz assim: as sementes santificadas virão sempre entre as mais variadas circunstâncias do dia a dia,
Então, de onde vem a semente? Como que chega a semente até nossos corações? Aí o Emmanuel vai fazendo uma sequência. Você vê que Emmanuel tem uma sequência. Ele fala assim: as sementes santificadas, então os ensinamentos santificados, virão sempre nas mais variadas circunstâncias do dia a dia. A semente é jogada em nossos corações no nosso dia a dia, nas mais variadas circunstâncias. Quem assistiu no domingo passado o programa Globo Rural, passou um pessoal do Nordeste que cultiva mandioca para fazer farinha. Não sei se alguém viu o programa. Eles plantam a mandioca, ela é plantada através da rama. A rama, a gente que trabalhou com fazenda, você ainda trabalha até hoje, né? Sabe como que é. A mandioca a gente planta pela rama. E você vai plantando, os agricultores do Nordeste iam plantando a própria rama. Eles plantavam, arrancavam a mandioca, vendia para fazer farinha, para a fábrica de farinha, e aquela rama eles cortavam e plantavam. Só que isso, na sequência dos anos, essa rama foi enfraquecendo. Porque se pega uma doença ou se dá uma seca, a rama fica mais frágil. Aí planta aquela rama mais frágil. Aquela rama mais frágil já vai produzir uma árvore mais frágil. Então vai produzir rama mais frágil. E a cada ano foi se fragilizando. Chegou a 2, 3 anos atrás, não tinha nem rama mais para o agricultor plantar. Mas aí veio aquele semeador que saiu a semear, que não descansa nunca, é permanente. Ele jogou uma sementinha no coração de alguém, e esse alguém teve a ideia: e se eu criar um produtor de ramas? Isso é prática do dia a dia agora, está acontecendo isso agora no Nordeste brasileiro. Aí criaram a ideia. O governo federal entrou com 15 mil reais, o município entrou com mais 15, e a associação dos moradores, dos agricultores da região do Nordeste, entrou com mais 15 mil reais. Pagaram para um agricultor que entende um pouco mais de plantação de mandioca, produzir ramas irrigada, de qualidade. E ele distribui a rama forte, que tem origem em um laboratório de pesquisa, onde tem pesquisadores que trabalham com essa questão da mandioca de maior produtividade, e hoje eles estão colhendo 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1. Isso, os ensinamentos de Cristo é prática, é viva. A semente de Cristo é viva em nosso dia a dia. Às vezes nós que não percebemos. Às vezes nós é que ainda não estamos prontos. Às vezes a nossa terra ainda não está bem preparada. Então nós temos que preparar a terra. E qual que é a terra? Os nossos corações. Porque às vezes a semente vem das mais variadas circunstâncias, e você fica esperando, né? Será que isso não vai acontecer nada nunca comigo? Será que às vezes não é o nosso coração que não está pronto? Né? Conforme o nosso querido Chico, onde que nós moramos? Aonde mora o nosso coração. Chico falava isso com uma clareza profunda. Onde que você vive, meu irmão? Onde vive o seu coração. Às vezes a gente está em algum lugar e o nosso coração está em outro. Às vezes tem alguém semeando ali em cima de você, mas o seu coração está em outro lugar. Aí aquela semente cai na beira da estrada, e você não dá muita bola para aquela semente, porque você não está preparado. Aí vem os pássaros do céu e levam a semente. O semeador semeou as divinas sementes celestiais, mas o seu coração que não estava pronto para recebê-las. Ele continua assim, no mesmo capítulo. Acontecimentos do dia a dia pode estar sempre depositando uma semente em vosso coração. Então nós é que temos que estar alerta. O campo e o terreno está no seu coração. O campo e o terreno é o nosso coração. E o semeador não desiste nunca.
Porque quando perguntaram para Jesus, né, se ele trabalha, ele falou, meu filho, até meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho incessantemente. Então Jesus, que é aquele cultivador, o semeador de nossas vidas, trabalha constantemente. Já encerrando, no livro Pão Nosso, no capítulo 81, no paraíso, Jesus fala assim, o Emmanuel fala assim para nós, o coração humano é receptível, tanto quanto a terra. Então o coração humano, ele é receptivo, tanto quanto a terra. Vamos raciocinar 2 minutinhos sobre isso. Nos anos 50, nos anos 60, ninguém, nem um agricultor, queria ir para o centro-oeste brasileiro. As terras do Mato Grosso, Goiás, onde hoje é o Tocantins, eram praticamente de graça. O cerrado era considerado terra ruim. O pessoal falava ruim, né? É terra ruim. Eu gosto de São Paulo, Paraná, porque é terra de cultura. O senhor lembra disso? Então a terra do centro-oeste brasileiro, Mato Grosso, não vou para o Mato Grosso nunca, terra ruim. Existe terra ruim, meus irmãos? Não. Existe terra que ainda não foi cultivada por quem sabe cultivar. Hoje, o que é o Mato Grosso? Celeiro do Brasil. Mato Grosso, Goiás, Tocantins, é o celeiro do Brasil. Pega qualquer exemplo de agricultura do Brasil. O que precisou? Tecnologia japonesa. Conhecimento. São as sementes que o Cristo jogou no centro-oeste do Brasil, que conforme Humberto de Campos, é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então Jesus não ia desperdiçar nem um pedacinho. Como ele percebeu que tinha um pedação desse país perdido, ele falou, vou jogar a sementinha na cabecinha do japonês. O japonês que não tem muita terra no seu país de origem, vai para o Brasil, leva a tecnologia para lá e desenvolve a cultura no centro-oeste do Brasil. E hoje o centro-oeste do Brasil cuida, alimenta grande parte do planeta. Se as maiores tecnologias agrícolas, isso era a aula dos anos 80, se a tecnologia mais avançada de agricultura do mundo fosse utilizada em 15% de terras brasileiras, a fome do mundo desapareceria. Hoje isso já é real. Porque muito mais de 15% de nossas terras são produtivas, são aráveis, e produzem hoje e matam a fome do mundo. Hoje nós somos em 7 bilhões de pessoas na Terra, e o Brasil produz alimento para matar a fome de 9 bilhões de pessoas. Então por que ainda tem gente passando fome no mundo? Falta de distribuir. Pelo egoísmo humano. Aí o Evangelho segundo o Espiritismo vem e fala assim, ó, no dia que o egoísmo for extirpado do coração humano, não haverá mais fome no vosso planeta. E a vós, espíritas, tens o dever, a obrigação de extirpar o egoísmo do coração humano. Porque a semente foi lançada. De que semente agora Jesus está falando? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Que tem a função. Aí Jesus está falando, porque quem fala isso é o Espírito de verdade. Já está falando diretamente para nós, os espíritas. Vós, espíritas, têm o dever, a obrigação de extirpar o egoísmo, que é a doença do coração humano, para que esse coração humano possa distribuir. Então hoje nós produzimos alimento para 9 bilhões de pessoas, alimento tem sobrando, a terra foi cultivada, a terra hoje é produtiva, o que falta é os nossos corações amolecerem,
retirar a doença desse nosso coração, para que a gente possa distribuir. Nós, que eu estou falando, a humanidade do planeta Terra. Só que quem que cuida dessa humanidade? Jesus. Jesus é aquele que saiu a semear, e que semeia até hoje. E ele não vai descansar, enquanto esse planeta não estiver pronto, enquanto as pessoas desse planeta não estiverem prontos. E a doutrina espírita é a chave para que isso aconteça. E essa chave, pessoal, está em nossas mãos. E eu tenho confiança nisso, porque eu fiquei muito satisfeito quando eu entrei aqui e vi aquele tanto de criancinha dentro dessa casa. E eu falei para o Valentim assim: isso alegra os nossos corações, não alegra, meus irmãos? Isso não alegra os nossos corações? De ver tanta criança procurando essa sementinha, e a sementinha está sendo cultivada no coração deles lá em cima agora. É aqui em cima, não é? A sementinha está sendo cultivada. Os cultivadores são os evangelizadores. Então, meus queridos, parabéns por essa casa. Parabéns por vocês hoje estar fazendo aquilo que Jesus espera de vocês. Eu queria deixar um abraço bem carinhoso para vocês. Eu vou levar, não tenho a menor dúvida disso, muita energia gostosa. Cada olhar, cada sorriso, cada carinho que eu recebi nessa casa hoje, eu vou levar comigo, porque eu sou o resultado de cada um de vocês. Eu sou o resultado dos amores de minha vida. Eu sou o resultado dos amores de minha mãe, de meu pai, de minha esposa, de minhas filhas, de meus alunos, de meus colegas, de meus irmãos. E hoje eu estou aqui entre mais um monte deles, que são vocês. E o amor no coração de vocês brotam. E eu vou levar um pedacinho. Se eu conseguir levar um pedacinho de cada um, eu levo um pedação, porque vocês é num número grande. E então, eu estou ampliando hoje em meu coração o amor de Jesus, que eu estou captando isso de vocês. E eu quero deixar um pouquinho desse carinho com vocês também. Sintam, meus queridos, abraçados por esse companheiro simples, mas que trouxe para vocês aquilo que eu tenho de melhor em minha vida, que é a boa vontade. Que Deus nos ampare, que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Sim, sim.